Participando o secretário de Controle Interno e de Auditoria do TRE Ceará, Rodrigo Cavalcante, o advogado eleitoral, doutorando em Direito Constitucional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, professor Fernandes Neto. Bom dia para os senhores, sejam bem-vindos. Bom dia, Nonato. Um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. Bom dia, Nonato. Prazer é nosso estar aqui num programa que nós somos ouvintes contínuos. Muito obrigado também pela parte que nos toca, mas a parte que toca a cada eleitor de financiar os políticos. Qual a opinião de cada um de vocês? Vamos lá, começando então pelo professor Fernandes. Pois não, Fernandes? Vamos lá, Nonato. Essa pergunta que você fez há pouco tempo, quem deve financiar a política, é uma pergunta que eu faço usualmente, às vezes, quando eu me manifesto em alguma palestra, algum seminário sobre esse tema. E geralmente é uma pergunta inconclusa. Nem o eleitor quer financiar, nem o eleitor quer que utilize recursos públicos, nem muito menos das empresas privadas para isso, né? Então, de fato, é um assunto, isso demonstra que é um assunto inconcluso e pouco debatido na sociedade. E porquanto nós temos que ter um debate amplo e restrito, porque amplo e sem restrições, porque na verdade todas as sociedades têm que escolher uma maneira de financiar a sua política. É uma atividade essencial e nós não podemos achar que essa atividade não tem gastos. Tem gastos, não talvez super gastos como esses valores excessivamente aprovados, que tendem a ser aprovados agora com a lei orçamentária e o fundo de campanha. Ok. E a opinião do professor, do secretário Rodrigo Cavalcante, concorda com o professor Fernandes, Rodrigo? Eu concordo, Nonato. Inclusive, eu destaco o fato de que eu tenho começado a amadurecer o entendimento no sentido de a política poder ser financiada tanto por recurso público quanto por recursos privados. A gente sabe que a democracia no mundo, em toda a democracia no mundo, há a participação do dinheiro no financiamento da política. Então, o dinheiro está presente, inclusive, no financiamento da política. Eu não sei se nesse vulto, né, nessa quantia vultosa, como o Fernandes falou, mas eu tenho para mim que tanto o particular quanto o público financiando a atividade partidária e eleitoral, para mim isso pode ser positivo, e é o que se tem hoje. O Brasil hoje tem um financiamento chamado misto. Então, existe recurso privado, não existe mais recurso privado de pessoa jurídica, isso ocorreu até 2014, a partir de 2016 não foi mais possível, daí surgiu esse fundão, daí surgiu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 2018, esse valor girou em torno de 1 bilhão e 700 milhões, em 2020, 2 bilhões de reais e 2 bi e 30 milhões de reais, e agora se propõe, na verdade não são nem os 4 bilhões, o Congresso propôs 5 bi e 600 milhões de reais. E aí há essa situação, e eu não sei como é que isso vai poder ocorrer de forma normativa, porque o presidente ele não pode simplesmente vetar e estabelecer uma quantia maior. Ele veta 100% do dispositivo ou ele sanciona 100% do dispositivo. Talvez isso passe por uma negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, no sentido de, se realmente ele for vetar essa quantia, ele vai vetar no todo, e de uma negociação se pode chegar a esses 4 bi que também tem sido falado aí na imprensa. Então, em suma, talvez, pelo que eu tenho estudado, o financiamento misto seja uma opção boa para o Brasil hoje, agora, as próximas eleições. É isso aí, olha só, o montante destinado, como eles falaram aqui, é quase o triplo do que já foi aprovado para as eleições de 2020, quando os partidos receberam 2 bilhões. Em 2018, caixa para bancar os candidatos havia sido 1 bilhão e 800 mil reais. Os senhores não acham que o fundo também anda bem inflacionado com esse montante? Eu acho, Nonato, tá? Eu acho que o fundo anda muito inflacionado e há um critério e há um problema no fundo, talvez tão grave quanto os valores destinados ao fundo. É a maneira de distribuição desse fundo, tá? Porque esse fundo é distribuído entre os partidos políticos na proporção de
48% segundo o número o número de deputados federais, 35% segundo os votos dados a esses deputados federais, 15% segundo o número de senadores e 2% só para todos os partidos. No entanto, os partidos têm plena autonomia de gastar a sua parte no bolo como quiser. Ou seja, se ele quiser priorizar somente uma candidatura, e geralmente assim tem sido feito, tanto que há estatísticas que demonstram que o fundo passado foi utilizado só 1% dos candidatos, né? Então há esse critério discricionário dos partidos para usar quanto quiser e para quem quiser esse valor considerável. E sendo esse fundo público, nós tenderíamos a entender que teria que haver uma equidade na distribuição desses fundos, e na verdade não há. O nosso convidado falou ainda há pouco que regimentalmente o presidente poderia reduzir o montante de 5,7 para 4 bilhões, mas regimentalmente isso não é possível não é, professor? Isso, não foi o que eu quis dizer, Nonato. Eu falei que o presidente ele não pode simplesmente alterar o texto do projeto de lei que se transformaria em lei com a sanção dele. Ele simplesmente não pode pegar lá o dispositivo e excluir 5 bi e colocar 4 bi. Né? Esse veto, o veto até pode ser parcial de um ato normativo, mas não com essa figura. Então ele vai ter que ou sancionar os 5 bi, ou ele vai ter que vetar os 5 bi. Ele não tem um veto parcial aí simplesmente para mudar o valor nominal do fundo especial. Agora tem um detalhe. O veto pode trazer risco de impeachment a Bolsonaro? Nesse caso aí, ele não teria o poder discricionário de estabelecer quanto se deve gastar na campanha. Isso. Esse é o poder do Congresso Nacional e da LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, no caso aí, do orçamento. Então, se ele vetar e estabelecer um marco, um valor quantitativo, sim, eu entendo que ele estaria, talvez, em tese, ainda preciso aprofundar esse tema ainda, mas talvez estaria cometendo um crime de responsabilidade, porque estaria entrando numa seara puramente legislativa. Isso. Então, nesse sentido, sim. É exatamente o que eu quis dizer. O veto poderia levá-lo a cometer crime de responsabilidade. O veto parcial. O veto total, não. O veto parcial. O veto total, não. Não, o veto parcial. Isso. Porque em 2019, quando o valor de 2 bilhões foi destinado ao fundo para as eleições municipais, o presidente Bolsonaro também sinalizou que poderia vetar o valor por causa das repercussões negativas. No entanto, ele acabou recuando e sancionou o texto alegando que o veto poderia mesmo levar a um crime de responsabilidade, consequentemente ele via sofrer um processo de impeachment. Se ele repetir a ideia que estava pretendendo há 2 anos, isso poderá lhe causar também um processo, não é isso? Sim, sob esse fundamento, Nonato, sem querer entrar tanto nessa seara, porque aí essa seara fugiria até a nossa seara de atribuição, sim, sob esse seu argumento, sim. Porém, quando o veto... O procedimento de apuração do crime de responsabilidade, ele pode surgir a qualquer tempo, né? Mas a partir do momento que o gestor ele motiva ou ele fundamenta aquele veto dele, então ele traz ali para ele um escudo importante, porque o poder de veto ele é a atribuição típica do executivo, do chefe do executivo. E o chefe do executivo ele comumente veta normativos, mas quando ele veta com base quando ele pode vetar, ele precisa vetar estabelecendo motivação. Isso é comum. O chefe do executivo, sobretudo numa situação dessa, em tese ele pode fazer isso. Isso não quer dizer que ele sendo submetido a um procedimento por crime de responsabilidade, isso vai trazer a ele um impeachment, né? Não. O requerimento de impeachment, isso está aberto. Agora, isso não quer dizer que, se ele vetar parcialmente no caso específico, como é a sua indagação, que ele vai sim se submeter a um procedimento
pelo crime de responsabilidade e estará afastado pelo impeachment. Não dá para dizer isso aí, né? Isso não seria automático, né? Porque senão você poderia pegar vários tipos normativos que ele teria praticado até então, mas eu não quero entrar nessa seara, e aí existe uma centena de procedimentos já aí tramitando. Por que que as doações empresariais foram proibidas? O ouvinte está querendo saber aqui e a gente seria bom lembrar. Eu vou entrar nessa seara aí, amigo Renato. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4650, proibindo a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, lembrando que naquele tempo não havia limite para doações de campanha, nem limite para gastos de campanha. Havia limite sim para doações, 2% do faturamento das empresas jurídicas, das pessoas jurídicas, e o Supremo Tribunal, embalado naquele mensalão, e depois da Lava Jato, com aquilo aconteceu, achou por bem julgar inconstitucional a doação de pessoa jurídica. Porém, como é para ser, o Supremo só julga inconstitucionalidade, né? E ele não estabelece novos parâmetros, novas receitas para a solução, né? E o que foi que aconteceu? Aconteceu que, a partir daí, nós passamos o Congresso aprovou o financiamento público cada vez maior, tanto pelo fundo partidário, que é aquele valor anual que é destinado aos partidos políticos, como criou o Fundo de Financiamento de Campanha, que é esse FEFE que nós estamos falando aí, e hoje é aprovado no valor de 5,7 bilhões. Né? Então, houve uma mudança total da forma, do maneira de financiar a campanha no Brasil, a partir dessa intervenção do Supremo, e, de fato, esse assunto vem se arrastando, apesar de alguns avanços, como, por exemplo, a própria limitação dos gastos de campanha de candidatos, que antigamente não tinha limitação, né? Hoje há uma limitação, o candidato não pode passar um teto de campanha. Então, vem se arrastando sem um debate sincero, sem um debate sem antipolitismo, né? Um debate que trazendo as necessidades das campanhas, a necessidade de financiar a democracia, mas sem definir critérios sólidos que a gente pode ter uma segurança jurídica de uma eleição para outra. De fato, esse momento mostra, e esses 5,7 bilhões aprovados pelo Congresso, mostra que, de fato, nós devemos nos debruçar sobre esse assunto, e o Congresso Nacional, juntamente com a sociedade, para trazer um debate realmente sério, um debate amplo, sério, e que possamos entender a maneira de financiamento de campanha. E o ouvinte está se referindo aqui, por exemplo, Júnior Assunção. O brasileiro médio, maioria esmagadora, precisa aprender a se virar diariamente com alta de preços de itens básicos, como alimentação, luz, água, saúde, gás, ganhando pouquíssimo. E o político precisa de aumento do dinheiro público para financiar sua candidatura, mesmo recebendo salários que não condizem com o que é produzido pelos mesmos. Não é só incoerente, ele considera imoral. A Jusilene Teixeira, isso é um absurdo, esses valores para o fundo de campanha e o CNPq, os bolsistas, as pesquisas. Se fizermos um comparativo entre esses itens citados aqui pelos ouvintes, nós vamos considerar absurdo isso? O fundo? Nonato, eu vou fazer um destaque aqui na ordem da rotina, do controle desse dinheiro, inclusive o dinheiro público. E aí, antes eu vou dizer o seguinte: além do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um recurso eminentemente público, sobre o qual a gente debate aqui, como o Fernandes já falou, existe o fundo partidário, e a gente não pode confundir essas duas fontes de recursos que são públicas. Então, o fundo partidário é um recurso que anualmente é distribuído aos partidos políticos. Criado em 1995, não é isso? Isso, quase R$1 bilhão, agora 2021. Qual é a origem desses recursos do fundo partidário? Esse dinheiro ele advém de algumas fontes, dentre elas aquelas multas que são aplicadas pela Justiça Eleitoral, tanto na questão de cadastro, quanto com relação a situações relacionadas à propaganda irregular e as sanções, de um modo geral, que são
aplicadas a partidos e candidatos. Além disso, tem um aporte de recurso público mesmo, do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional aporta recursos tanto para o fundo partidário, quanto para o fundo especial. Mas onde é que eu quero chegar, fazendo aí um paralelo com relação a essa situação social que a gente entende, né, com relação ao cidadão que recebe um salário e que com esse salário ele precisa realizar todas as suas demandas e esse dinheiro público que é distribuído para o financiamento da campanha eleitoral. O destaque que eu quero fazer é o seguinte: por trás dessa discussão, Nonato, existe uma reforma eleitoral sendo encampada. Essa reforma eleitoral ela trará uma nova norma que vai substituir, pelo menos até então, se está dizendo isso, vai substituir o Código Eleitoral e a Lei das Eleições. E essa norma, Nonato, ou esse projeto de norma, ela traz algumas situações específicas que, para mim, enfraquece a fiscalização com relação ao uso desse recurso. E uma dessas fiscalizações é o fato de o processo de prestação de contas partidário, não o de eleição, o partidário anual, ele passa a ser um procedimento administrativo. Hoje nós temos esse procedimento como um procedimento judicial, em que você aplica todas as regras com relação ao procedimento judicial. Pois esse projeto de lei, ele devolve a esse procedimento o status de procedimento administrativo. Até 2009 era administrativo. E a partir do momento que você transforma esse procedimento em um procedimento administrativo, você enfraquece a atuação, inclusive da Justiça Eleitoral, com relação à fiscalização. E nesse contexto, eu posso dizer para você aqui, ou para vocês, para todos, que nesse procedimento, se houver alguma irregularidade, as multas serão mínimas. Elas vão variar de 5 mil a 30 mil reais. Isso para os grandes partidos não é nada. Existem algumas situações específicas que não seria o caso comentar, mas eu posso dizer aqui que existem algumas regras hoje que são obrigatórias que vão deixar de ser. Por exemplo, os fiscos municipal, estadual e federal, eles encaminham à Justiça Eleitoral todo tipo de movimentação que se faça com relação a despesas em campanha eleitoral ou mesmo despesa partidária. O fisco deixa de ter essa obrigação. A Justiça Eleitoral deixa de receber essas informações. Vai ser possível, inclusive, o manuseio de dinheiro em espécie em campanha eleitoral. Esse código novo, ele traz essa possibilidade. Quando a gente sabe que o dinheiro em espécie é um perigo com relação a você ter algum tipo de caixa 2, burla com relação à arrecadação e à própria despesas e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe um projeto de reformulação da legislação eleitoral grande, para o qual houve até uma discussão agora em março, abril desse ano, mas eu não vi essa discussão ganhar uma proporção em nível nacional. E quando a gente mexe com o dinheiro público, quando a gente mexe com fiscalização, quando a gente mexe com regras específicas, é bom que isso tenha uma participação da imprensa, da sociedade, da academia, da OAB, etc., a fim de que, de repente, você tenha a aprovação de normas que evoluam e não que involuam, como é o que se pode acontecer. Ok. Só para situar o nosso ouvinte que não está pelas redes sociais, você acabou de ouvir Rodrigo Cavalcante, secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE cearense, e tem uma pergunta até da Carla Moura aqui. A Carla está indagando se as campanhas agora tendem a ser levadas em conta pelas redes sociais, virtuais, né? Isso não levaria a um barateamento até mesmo das campanhas? Deixa eu perguntar ao professor Fernando Neto. Eu acho que sim, Nonato. E nós já experimentamos isso um pouco agora nas eleições passadas, pretéritas agora de 2020. O uso das redes sociais como principal motor, como moto de propaganda eleitoral, de fato, tende a baratear, até porque seu uso é gratuito, né, nas redes sociais, e o custo mesmo é o manuseamento e a parte de arte, tudo que se faz, né? E quanto a isso, a minha preocupação não é só o barateamento de custos, porque, de fato, nós já temos um teto. Hoje nós já temos um teto fixado por lei, pela Justiça Eleitoral,
para o gasto de qualquer candidato. Então, qualquer candidato tem um teto fixo já, um fixo que não é tão elevado, esse fixo, é um fixo, um valor até razoável, sim, e nós temos que gastar nesses valores. Então, assim, a minha preocupação maior, além do valor dos gastos que tendem a baixar, é a maneira de distribuição desses valores perante a sociedade, perante os candidatos e partidos, e a maneira também de como se divide internamente isso, e como o Rodrigo falou agora, na transparência desses valores. Nós precisamos sim, ao contrário de que esse novo Código Eleitoral está demonstrando, Nonato, nós precisamos sim de transparência e fazer uma prestação de conta online, mesmo em dia. É necessário saber que na hora que eu recebi um dinheiro de uma doação, de uma ação privada ou de uma doação pública, é importante que o eleitor e os meus adversários, inclusive, saibam que nós recebemos aquele valor. Né? O que nós precisamos é de uma transparência. Transparência nesse processo. Nós vivemos num país onde o fundo surgiu a partir até da questão da Lava Jato, não é isso? Antes mesmo do mensalão. Do mensalão, aliás, lá do mensalão. Isso. Foi. Então, quem é que fiscaliza essa dinheirama toda? A distribuição, a aplicação correta. Eu sei que o TRE depois tem que prestar conta ao tribunal. Mas num país onde todo mundo, a gente desconfia de todo mundo, até da sombra de político, isso não surge também para o eleitor como a possibilidade de mau uso do dinheiro também? Nonato, respondendo à sua primeira pergunta, a Justiça Eleitoral tem essa atribuição de realizar a fiscalização, né? Então, a fiscalização ela passa pelo processo de prestação de contas. E aí eu retomo aquele aspecto sobre o qual eu falei há pouco. A partir do momento que a prestação de contas partidária, aquela anual, em que o partido informa também esses valores, deixa de ser um procedimento jurisdicional e passa a ser um procedimento administrativo, com base em algumas regras que também pretendem ser aprovadas, isso vai, de alguma forma, enfraquecer essa fiscalização. Mas um outro destaque que eu faço, inclusive, de alguma forma, tentando responder aí a pergunta da Carla Moura, é o seguinte: nessa reforma que está em curso lá no Congresso, não há nenhuma mudança com relação à gestão desse recurso, desse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porque até então, para o partido receber esse dinheiro, basta que ele informe ao TSE alguns requisitos básicos. Então não há nenhuma exigência por parte da legislação com relação a critérios mais objetivos, inclusive com relação à distribuição certa. No máximo, a gente tem ali alguma regra com relação àquela história dos 30%, com relação à cota minoritária, mas, e aí é um pensamento meu, um sentimento meu, eu tenho para mim que a legislação poderia evoluir para traçar algumas regras mais objetivas, inclusive com a possibilidade de participação do próprio candidato, porque hoje, para o candidato receber esse recurso, ele precisa só requerer. E também participação dos diretórios estaduais e municipais, porque a gente viu, inclusive, ano passado, a gente tem visto isso, que esse dinheiro ele chega muito pouco aos municípios. Na verdade, o que se tem hoje é os grandes partidos, aqueles dirigentes partidários que têm expressão nacional, é exatamente o pessoal que define regras com relação à distribuição. Então, eles definem regras de acordo com suas conveniências, talvez daí a justificativa para esse recurso ser tão vultoso, né, tão enorme, tão grande. Na verdade, alguns ali no Congresso definiram essa quantia, inclusive sob aquela justificativa da reeleição, né, e por aí vai. Então, existem algumas regras que, de repente, poderiam ser estabelecidas para melhor gerir ou para se ter uma melhor gestão com relação a esse recurso. Eu destaco, por fim, Nonato, uma informação importante, que é o seguinte: esse projeto ele traz a possibilidade de as empresas voltarem a injetar recurso em campanha eleitoral. Porém, as empresas vão fazer esse financiamento, ou as empresas poderão doar recurso a um fundo do Tesouro Nacional,
Então, na verdade, elas vão doar recurso ao poder público e o poder público vai distribuir esse dinheiro. Eu não vi foi regra com relação a essa distribuição. Simplesmente a pessoa jurídica vai poder doar uma quantia X, mas não se tem regra sobre a distribuição. Ok. Deixa eu dar oportunidade aqui aos ouvintes. O nosso Yuri Costa está aqui para ajudar, porque ele está no computador onde tem mais participações e a minha vista é muito curta para chegar. Bom dia para você, Yuri, de novo. O que é que os ouvintes estão perguntando ou opinando? Oi, Nonato, tem uma pergunta aqui, tem alguns comentários também. Vou começar pela pergunta. Se for aprovado um financiamento privado de campanha, como fiscalizar, evitar o lobby das empresas? Para todos os dois, resposta rápida, porque tem muita gente na fila. Vamos lá. Na verdade, já há um financiamento privado de pessoa física e se for aprovado um depósito privado, as condições de fiscalização são as mesmas que tem atualmente. Tudo via bancária, nada via em dinheiro, espécie, como o Rodrigo disse, e principalmente com transparência e online, garantindo a doação e a fiscalização imediata, tanto pelo poder público como pelos demais candidatos. Talvez numa resposta que atenda aí ao ouvinte seria, Fernandes, também dizer o seguinte, porque até então, e de acordo com o que se discutiu com relação à Lava Jato e Mensalão, as empresas elas doavam de A a Z. E aí existem entendimentos que dizem o seguinte, não, então você tem que fixar a regra para aquela empresa de repente financiar um grupo específico, porque ela tem uma atividade específica e ela quer que, de repente, aquele parlamentar específico, aquele grupo específico, trabalhe em prol dele, ou não dele, mas de um grupo específico de atividade econômica, né? Seria fazer uma opção ideológica na doação. Isso, exatamente. Pronto, tem ouvinte aqui de terminação 2707. Lembro que o nosso querido Boechat sempre dizia, os políticos que escolherem essa profissão teriam que arcar com seus próprios custos. As pessoas, para terem suas profissões, pagam suas faculdades, cursos e despesas para a sua profissão, e os políticos, nós que temos que pagar para que eles tenham êxito na sua profissão, é a pergunta. Não, eu acho que a sociedade em si tem uma responsabilidade no financiamento da política em si, da democracia em si. Né? E em vários países do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sempre cito isso, quando o candidato vai bem, além dele estar bem nas pesquisas de opinião pública, ele também está bem no recebimento de doação. Eu acho que essa participação social nas doações, das pessoas físicas principalmente, é de bom tom, porque integra, cria aquela liga entre o eleitor, entre o candidato e o contribuinte. E eu sou a favor dessa vinculação. E tem essa sensação de pertencimento do candidato, da candidatura à própria sociedade. Eu acho que o grande problema do eleitor é da falta de confiança na maioria dos seus políticos de utilizarem com direito esses recursos e dar também fazer com que a credibilidade do que eles apresentam ao tribunal esteja correta, porque há possibilidades também, como vou lembrar o ouvinte falou do Boechat, vou lembrar o Reinaldo Azevedo aqui da Band, ele defende as doações empresariais, na ausência desse meio de financiamento, é melhor que o Estado entre com recursos, pois sem o capital privado e público, há o risco de o crime organizado financiar campanhas por meio do Caixa 2. Outro risco da falta de recursos para a campanha, não apontado, é o de candidatos ricos terem mais chances, e aí você ainda há pouco falava aí, alguém falou das campanhas eleitorais. Quem é rico tem mais voz para dar um grito, não é isso? E nesse contexto, Nonato, nesse contexto todo, não dá para comparar a atividade profissional, aquela atividade profissional padrão que a gente conhece, o advogado, o contador, o jornalista, com a atividade do político, né? O político ele tem um caráter público na sua atividade funcional. Daí a democracia no mundo todo ter o dinheiro em campanha eleitoral, inclusive em vários países o dinheiro público. Não dá para a gente fazer essa associação profissional. E dá para dizer também
E dá para dizer também que, na verdade, a ouvinte, quando ela faz essa indagação, ela tem aí um contexto ideológico do liberalismo, entre aspas, exacerbado, né? Quando ela faz esse cotejo, essa comparação. Eu compreendo o raciocínio, eu compreendo. Talvez seja em face de o Brasil não ter adquirido uma cultura democrática e evoluída já para a gente ter essa percepção. E é como você falou, Nonato, entra muito na questão da segurança, né? Da confiança. Exatamente como você falou. Deixa eu ver o outro Donato, nosso. eu queria só esclarecer uma Pois coisa. não, Fernando. Que a mutação da retirada das pessoas jurídicas como doadoras, que foi o motivo, o leitmotiv da decisão do Supremo em 2015, não assegurou, não desapareceu a existência do Caixa 2. O Caixa 2, pelo menos que eu conheço, continua a atuar nas campanhas eleitorais, independente das pessoas jurídicas poderem participar oficialmente. Aqui tem mais opinião. A lei de Silva, cada um devia ser responsável pela sua campanha. O Aldemir, não sou a favor, acho isso um absurdo, com dinheiro público, os partidos já têm recursos demais, é desnecessário tanto investimento. Outro ouvinte do celular, terminação 8958, políticos deviam sim arcar com seus gastos. O Edson Pinheiro diz, claro que as campanhas eleitorais deveriam ser financiadas pela iniciativa privada, mas o presidente sancionará, porque cortou o excesso. Ele não tem ainda poder de mudar isso a fim de ficar somente o privado financiando. O presidente governa com o Congresso. É um presidencialismo à moda parlamentarista. A Constituição foi feita com modelo parlamentarista. O Edson Pinheiro está colocando isso para citação e ouvir a opinião de vocês. Pois não? Eu compreendo, Nonato, todo esse sentimento esse sentimento refratário com relação ao dinheiro público em campanha eleitoral. A gente sabe que isso tem uma relação forte com essa cultura que o Brasil tem com relação a atos de corrupção. Mas você sabe que existem também entendimentos contrários de pessoas boas que entendem que, para que você tenha uma isonomia na participação democrática, né, o candidato que não tenha dinheiro participe de forma igualitária com o candidato que tenha dinheiro. Então, há entendimentos que o financiamento deveria ser eminentemente público. Você proibir totalmente o financiamento privado de toda ordem e o Estado financiar a democracia. E eu conheço pessoas boas que têm esse entendimento, né? E isso isso traria um entendimento totalmente contrário a que o ouvinte está dizendo. Agora, o detalhe é que o ouvinte, nós temos essa percepção de que, em face dessa cultura de corrupção que a gente vê que ocorre no Brasil, né? Então as pessoas tendem a ter esse sentimento. Então, deixa só a iniciativa privada ou deixa só o dinheiro privado, porque seria mais uma forma de você conter que o dinheiro público também tenha saída para a corrupção com relação ao financiamento da política. Então há dois vieses aí, sabe? Mas essa discussão ela não é simples, realmente. Tanto eu compreendo um lado da discussão, quanto eu compreendo um outro lado da discussão. Tanto é que eu tenho refletido e aceitado a ideia de que, possivelmente, para o Brasil, a gente precisa ter um financiamento misto, sabe? Tanto dinheiro público quanto dinheiro privado. Mas eu compreendo aí o raciocínio do ouvinte, sim. O que eu defendo, Nonato, a esse respeito, é que nós temos uma possibilidade de doação, inclusive de pessoas jurídicas, nominais e paritárias. Por exemplo, o importante é que, por exemplo, uma empresa como a Odebrecht doou milhões e bilhões. E aí ela é muito mais importante politicamente do que uma pequena metalúrgica na periferia de Fortaleza. O que eu entendo é valor máximo nominal, ou seja, jamais uma empresa, qualquer grande multinacional ou qualquer empresa nacional, poderia doar rios de dinheiro como doaram antigamente. Por exemplo, mas se todo mundo pode doar até R$5.000, até R$3.000 ou até R$2.000 em valores fixos e nominais, eu não torno uma pessoa menos importante do que outra, né? Ou nenhuma empresa, nenhuma pessoa. Então, o que eu defendo é a fixação de valores nominais de doação, não percentuais como ela e hoje em dia. Nós estamos chegando ao final. É muito bom, boa discussão aqui.
apenas para informar ao cidadão que diz, e como é que a gente verifica? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, disponibiliza o destino das verbas encaminhadas aos partidos por meio do repositório de dados eleitorais. Rodrigo, confirma ou me corrige se estiver errado? Confirmo, Nonato. Além desse, tem o Divulga Cand. Se você Divulga, colocar isso. no Google, Divulga Cand, coloca o ano, você vai ter todas as informações com relação ao financiamento das campanhas eleitorais. Então é uma página de estatísticas do tribunal que está na internet e que o cidadão... a gente não procura saber nem a biografia do candidato em que a gente vota muitas vezes, não querem saber sobre... Vai votar por conta disso, daquilo outro, porque o amigo do amigo do amigo do amigo dele é amigo dele. É hora da gente, como você foi, acho que foi o Fernandes, professor Fernandes quem falou, é hora de ter consciência cidadã, com cidadania, para que a gente não possa descrer todos, quando na verdade uma parcela é apenas a responsável pela falta de moral e de critério de confiança do eleitor brasileiro. Deixa eu só agradecer aqui pela aula que tivemos com vocês dois. Rodrigo Cavalcante, que é secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE, o advogado eleitoral Fernandes Neto, doutorando em Direito Constitucional, ele preside a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, e certamente esse é um assunto que vamos fazer tudo para continuar debatendo, como falou o nosso convidado Fernandes. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Abraço, Nonato. Muito obrigado. Chame sempre que quiser. Muito obrigado, Foi muito nosso, obrigado.